Muito boa noite, querido amigo, querida amiga da rede. Nós vamos dar sequência no nosso curso, aula de número 6, da criação à eternidade, a longa jornada dos filhos de Deus. Se você ainda não viu as 5 primeiras aulas, vai lá no meu canal no YouTube, Edivandro Correia, e se inscreva no meu canal e nos acompanhe desde o início. Nesta aula, nós falaremos do tempo dos juízes em Israel e também o início da monarquia. O tempo de juízes se estendeu por cerca de 400 anos, entre 1403 a.C., com a entrada na Terra Prometida, até Saul, o primeiro rei, em 1045 a.C. Ao ler o livro de Juízes, nós vemos claramente que não era essa a vida que Deus tinha para os filhos de Israel na nova terra. Com a morte de Josué em 1376 a.C., está em Juízes capítulo 2, a palavra diz que os filhos de Israel, eles se esqueceram de tudo o que Deus fez por eles e eles deixaram o Senhor. E eles adoraram a Baal e a Astarote. Está no versículo 13 de Juízes 2. Depois de tudo que eles viveram desde a saída do Egito e agora na Terra Prometida, se eles adorassem a Deus e o obedecessem, certamente eles viveriam em paz e prosperidade no seu novo lar. Mas é interessante, né? Quando tudo está indo muito bem, em paz, o homem tende a esfriar com Deus. Assim foi Israel. E nós damos o nome disso de apostasia, que significa no original apu, distante, e tasia, tomar posição. Ou seja, tomar posição distante de Deus. Para nós hoje, nós temos tudo para viver uma vida bem melhor, mas escolhemos a apostasia como eles e deixamos Deus por causa de pessoas, de coisas, filosofias erradas, idolatrias e muitas outras coisas mais. As consequências de viver uma vida a seu bel prazer, sem observar os princípios bíblicos. Vem sofrimentos, perdas, dores, lutas e prisões. Tudo isso viveu Israel no tempo de Juízes. E muitos aqui no Brasil vivem hoje desse jeito. Mas o mesmo Deus que corrige a duras penas também ama, cuida, tem misericórdia e liberta o seu povo. É o que nós veremos aqui, resumidamente, claro. O capítulo 1 de Juízes, nós já vemos o primeiro erro. A ordem de Deus era para tomar posse da terra e acabar com o inimigo. Mas eles não o expulsaram, mas coabitaram com os ímpios inimigos. E para piorar, eles tomaram as filhas dos ímpios por esposas. De certo que eles iriam se corromper com isso, né? Para nós precisamos ter muito cuidado, porque qualquer tipo de relação ou negócio que temos com pessoas que não confessam a mesma fé que a nossa, nós corremos um sério risco de se corromper com eles. Em Salmos capítulo 1 diz, para que nós não nos sentemos na roda de escarnecedores. Ou seja, para que nós não façamos aquilo que os ímpios fazem. Então nós vamos ver agora as idas e vindas de Israel no tempo de Juízes. O primeiro rei foi o da Síria, de nome Cusã-Razataim. Ele invade e prende Israel. E o povo clama a Deus. E se arrependem. E Deus, ele tem misericórdia e manda o libertador, Otiniel. Mas só foi Otiniel morrer, eles deixam Deus. E eles caem na mão do segundo rei, o de Moabe, Eglon, que também invade, domina e aprisiona os filhos de Israel. E aí eles choram e pedem perdão a Deus de novo.
E Deus manda outro libertador, agora Eude. E Eude liberta o povo. Mas após 80 anos, quando Eude morreu, o povo cai novamente na idolatria e no pecado. E aí vem um outro rei inimigo, Jabim, o rei de Canaã, que também oprimiu e dominou os filhos de Israel. E o povo novamente se arrepende e ora a Deus. E Deus manda agora uma juíza libertadora, Débora, e também Baraque. Eles libertam o povo, mas só foi morrer a juíza Débora que o povo novamente caiu no pecado e na idolatria. Agora vêm os povos medianitas para roubar, queimar as lavouras e trazer muito sofrimento para os filhos de Israel. E eles novamente se arrependem. E Deus levanta o varão valoroso, o que se dizia ser menor de Israel. Seu nome Gideão, para libertar, né? Está em Juízes 6 e 7. Você viu aí? Deus escolhe quem Ele quer. Você pode se achar o menor de sua casa, do seu bairro, da sua cidade. Mas é você mesmo que Deus quer usar, meu querido. E você precisa dar lugar para Deus, porque Ele quer usar a sua vida para que outras pessoas sejam libertas da escravidão do pecado desse mundo. Amém, meu querido? Bom, novamente o povo deixa Deus. E aí vem o povo de Siquém e assola o povo de Israel de novo. Mas Deus levanta outro libertador, Abimeleque. Teve outros juízes libertadores, como Tolá, Jair, não o Bolsonaro, né? E aí houve outra queda em Israel, na mão dos filisteus agora. E aí Deus tem misericórdia e levanta agora Jefitá, que pela mão de Deus livra os filhos de Israel desta opressão. E aí se passa mais 40 anos e o povo novamente deixa o Senhor e vai adorar a Baal. E aí volta o inimigo filisteu e assola novamente Israel. Então aí dessa vez vem Sansão, esse homem forte e valente pela mão de Deus. Está em Juízes 13 a 16. Ele vence muitas batalhas. Até com uma queixada de jumento, ele mata 1000 homens. Mas ele deixou-se enganar pela formosura de uma mulher filisteia, Dalila. E ele vai e relata para ela a aliança que ele tinha com o Deus de Israel. Então ela vai e corta os cabelos dele e ele perde a sua força. E aí ele se vê um prisioneiro dos filisteus. Mas Deus dá a vitória na morte de Sansão. Ele destrói com o seu braço o templo de Dagom. E ele mata todos que estavam naquele templo. E a palavra do Senhor diz que Sansão matou mais na sua morte do que durante toda a sua vida. Por fim, você vê, até uma guerra civil houve em Israel. Os próprios filhos de Israel lutaram contra os seus irmãos de Benjamim. Mas Deus teve misericórdia deles e promove a união e a paz. E novamente eles vivem bem, os filhos de Israel. O último juiz de Israel, ele foi muito especial. O seu nome, Samuel. No seu primeiro livro, conta em detalhes o seu nascimento de uma mulher cheia de fé e oração que não tinha filhos, Ana, esposa de Eucana. Samuel, ele foi ofertado a serviço para o Senhor por sua mãe Ana. E aí ele foi morar desde pequeno na casa de Eli, o sacerdote. E ainda nesse tempo dos juízes, então nós vemos esse Samuel, o último juiz. E aí nós entramos no tempo pré-monárquico em Israel. Samuel foi um homem excepcional.
Além de juiz, ele foi reconhecido como profeta. Vê o que diz em 1 Samuel 3,19. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Que bênção, né? Para nós, querido amigo e amiga, ser escolhido e usado por Deus como Samuel foi, é o desejo de Deus para você, viu? Para todos nós. Basta a gente dar lugar. Isto é obra do Espírito Santo. Ele nos enche, capacita e abençoa o nosso trabalho para Ele. Deixe, como Samuel, o Espírito Santo atuar na sua vida. E você vai ver a maravilha que Deus vai fazer na sua vida. E através da sua vida. Amém, querido? Bem, os filhos de Israel vão a Samuel pedir-lhe um rei. Está em 1 Samuel 8. O que eles alegaram? Samuel, o Senhor já está velho e os teus filhos, os juízes, estão corrompidos. Nos dê um rei, como as outras nações têm. E Samuel vai orar a Deus, porque ele não acha boa essa petição. Então o Senhor fala: ouve o povo e atende-os, pois eles não rejeitam a ti, mas a mim para reinar sobre eles. Na verdade, Israel não precisava de um rei, pois Deus já era o seu rei, que guardava e supria os filhos de Israel. Como o povo não observava a lei de Deus e nem lhe reverenciava como rei e senhor, vinha o juiz para corrigir e libertar o povo. Para nós hoje é a mesma situação. A palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se todos nós fôssemos fiéis a Deus, todos os brasileiros, nós teríamos o presidente somente para fiscalizar e tocar as obras da nação. Não precisava julgar e condenar. Então agora o povo escolhe Saul como rei e Samuel o abençoa. Saul até começou bem, mas o poder e a soberba lhe subiram a cabeça e ele acabou fazendo tudo errado. No final ele deixou o Senhor, perdeu a guerra, caiu na idolatria e acabou vendo os seus filhos mortos e ele mesmo, o rei, acabou se suicidando. Querido amigo, querida amiga, se tem coisas perigosas na nossa vida, é o dinheiro, o poder, a fama e a glória. Saul não soube lidar com todas essas coisas. E de certo, a maior parte dos homens e das mulheres não conseguem lidar com todas essas coisas juntas. Dinheiro, poder, fama e glória, sem se corromper e deixar o Senhor. Para dar sequência, falando de um outro personagem, nós temos que voltar um pouco no tempo, na genealogia de Jesus Cristo. Nós, na outra aula, paramos em Salmão, que casou-se com Raabe de Jericó. E eles tiveram um filho, Boaz. Nós encontramos um pouco da história de Boaz no lindo livro de Ruth. Nós não temos tempo para entrar em detalhes no livro de Ruth. Leia lá para você ver. Mas Boaz, ele casou-se com Ruth, uma viúva de Moabe, terra de ímpios, onde morava uma família de Israel, fugindo da seca em Belém. O nome do marido era Elimeleque, a esposa Noemi e os dois filhos, Malom e Quilion. Aos olhos, isso já parece estranho, né? Sair da terra prometida, da terra de Belém de Judá, ou seja, a terra do pão, para uma terra de ímpios. Mesmo havendo seca em Israel, eles deveriam, no certo, ter fé e esperar em Deus. Mas não, eles foram morar em Moabe. E realmente foi muito frustrante para todos essa mudança. Eles tiveram sérios problemas na nova terra. E acabou morrendo em Moabe, né? O pai Elimeleque e também os dois filhos, Malom e Quilion.
deixando as 3 viúvas, a sogra Noemi e as noras Orfa e Ruth. Então Noemi decide voltar para sua terra, Israel. E Ruth deseja ir com ela. Ó, eu vou ler Ruth, capítulo 1, verso 16. As lindas palavras de Ruth, a sua sogra. No caso, era a sua pastora, sua líder, né? Não me insista para que te deixes, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Ruth, ela conhece Boaz em Israel. E como eles eram parentes e ela viúva, pela lei, Boaz ele poderia remir ela, ou seja, assumir ela para si. E Boaz casou-se com Ruth, e eles têm um filho, Obed. Que exemplo para nós essas mulheres, hein? Ruth e Noemi. Diante de tanto sofrimento, perdas, dificuldades, nós vemos na palavra de Ruth uma mulher convertida ao Senhor, corajosa, e Deus honrou, lhe dando o remidor Boaz. Ela não sabia o que ia encontrar nessa nova terra. Viúva, vendo a sogra viúva, e ela crendo em Deus, foi e Deus a abençoou. Queridos, eu e você, nós também temos um remidor, sabia, na nossa vida? Jesus Cristo é o nosso Pai, o nosso irmão mais velho. Ele nos assumiu para Ele. E agora nós podemos descansar, porque Ele é quem nos supre e nos guarda. Aleluia, glórias a Deus. Boaz e Ruth tiveram Obed. Obed teve um filho, Jessé. E Jessé teve 8 filhos. Muito bem, falamos ainda há pouco do juiz e profeta Samuel. Também do fracassado rei Saul. Nós vamos unir as duas histórias. Antes da morte do rei Saul, mas já durante o seu tempo de apostasia, em 1 Samuel 15 e 16, Deus rejeita Saul e manda Samuel ir à casa de Jessé, ungir um de seus filhos, o novo rei de Israel. Samuel obedece e vai à casa de Jessé. Lá ele vê 7 filhos formosos, mas Deus os rejeita. Aí aparece o menor, Davi, que estava apacentando as ovelhas do pai. E Deus fala a Samuel: é esse o que eu tenho escolhido. Nesse momento, Davi foi ungido rei. Porém, só após 15 anos que ele assumiu o trono de Israel. Para nós, meu querido amigo e amiga, o Senhor não nos vê como vê os homens. Os homens vê o que está diante dos olhos, mas Deus, ele vê o nosso coração. Deus não vê o exterior, mas o interior. O valor do homem para Deus está no seu caráter, o que está no seu coração, e não no seu físico, bens ou status. De forma nenhuma, queridos. Antes de reinar, Davi serve a Saul como músico, mas também como um bravo soldado, pois foi o único que sozinho matou o gigante Golias. Aleluia. E ele também venceu várias batalhas contra os filisteus, os amalequitas. Tudo isso deu a Davi a honra de se casar com a filha do rei, Mical. Também ganhar o carinho e a atenção de todos os filhos de Israel. Porém, o seu sogro, o rei Saul, ele teve muita inveja de Davi e por vezes tentou matá-lo. Porém, Davi sempre retribuía com educação, submissão e muito amor ao seu rei Saul. Esta é a lição de Jesus para nós, viu, querido? Está em Mateus 5,44. Jesus falou: amai aos vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem.
Não foi exatamente isso o que Davi fez com o seu rei Saul? Aleluia! Por fim, Saul vai à guerra contra os filisteus, mas eles são feridos e mortos, os filhos de Saul. E aí ele não resiste ver a morte dos filhos e ele tira a sua própria vida. Esse é o resultado de um reinado frustrado, de um rei soberbo que não quis obedecer à vontade de seu Deus. Mas os filhos de Israel sentem muito a morte do seu rei e ficam em luto pela perda. Mas eles precisavam se reerguer. E aí por 2 anos reinou o filho de Saul, Esbozete. Mas a tribo de Judá continuou seguindo o jovem Davi. Então houve uma outra intensa guerra civil em Israel. E aí os homens de Davi vencem. E no ano de 1005 a.C., Davi é instituído rei sobre todo Israel. Está em 2 Samuel, capítulo 2. Veja, Davi tinha a unção e a promessa de ser rei, mas ele teve que esperar 15 anos para ser rei em Israel. Então, querido amigo e amiga, Davi esperou para ser rei. Eu quero dizer para você, meu querido, que pode passar o tempo que passar, o que Deus prometeu para a sua vida, Ele é fiel para cumprir. O que nós precisamos é crer no Senhor, continuar caminhando com o Senhor e esperar, assim como fez aquele jovem Davi. Amém, meu querido? Nós iremos então parar por aqui nessa aula hoje. Na próxima semana nós estaremos de volta, dando sequência. Que Deus o abençoe e o guarde. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Amém e graças a Deus.